Você investe em empresas chinesas ou tem vontade de investir? Conhece alguém que tenha investimento em alguns ativos chineses? Ou se você tem ouvido as notícias de que a China está indo bem, que a economia da China está uma maravilha, tome cuidado. Nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês por que eu não invisto em nenhum ativo da China, nenhuma empresa chinesa. Então, antes de começar, queria ver com vocês queria fazer uma enquete aqui no canal. Eu trago aqui dois tipos de conteúdo diferente. Um deles é mais voltado para investimentos. Então eu falo aqui de REITs, de algumas ações, falo de fundos imobiliários, ETFs, etc. Esse é um tipo de conteúdo. E outro conteúdo é mais voltado para notícias sobre economia. O primeiro grupo é voltado mais àquelas pessoas que querem aprender um pouco mais, que não têm muita noção aí sobre investimentos e querem aprofundar o conhecimento. O segundo grupo de vídeos aqui sobre notícias sobre economia é para aquelas pessoas que já têm algum conhecimento sobre investimentos e, baseado nesse conhecimento, querem tomar aí decisões baseado nos rumos da economia, querendo saber aí para onde os ventos da economia estão soprando. Eu percebo que os vídeos sobre economia, sobre notícias de economia, têm tido mais audiência. Então, queria ver com vocês qual tipo de vídeo que vocês preferem. Deixa aí nos comentários e a gente vai direcionando aqui o canal dependendo do interesse de vocês, ok? Então vamos lá. Por que eu não invisto em China? Por uma série de motivos. O primeiro deles, vamos falar aqui sobre a situação econômica atual da China. Aí no Brasil, muita gente fala que a China está indo super bem, que a economia está bombando, que não sei o que lá. E no fundo não é bem isso que está acontecendo, tá? Tem muita propaganda da China aí no Brasil por alguns interesses aí que não vem ao caso a gente comentar, mas vocês sabem muito bem, né? Então, aqui ó, tem algumas notícias que eu trouxe pra gente discutir. A primeira dessas aqui tá falando que o número de fábricas na China tá fechando. O desemprego juvenil tá por volta de 19%. E aí muito por conta aí da guerra tarifária dos Estados Unidos, né? Então ele fala aqui da deflação. O que está acontecendo? Eu acho que muito por conta da falta de planejamento. Na verdade, assim, o excesso de planejamento, eu diria assim, né? Que o governo comunista, ele tem aquela coisa do planejamento central, né? O governo define as metas de economia, o que cada empresa vai fazer, quanto que vai fazer, sem que isso tenha uma demanda, uma real demanda, né? Então, as empresas produzem muitas coisas que a população não necessariamente está interessada em comprar, não necessariamente os consumidores externos estão interessados em comprar, então não tem exportação sobre aquilo, e naturalmente os produtos ficam encalhados, os preços começam a cair, isso gera deflação, as empresas começam a fechar porque não vendem, e aí gera o desemprego, que é esse valor que ele mostra lá de 19% da população jovem, né? Também, obviamente, a guerra tarifária dos Estados Unidos também afetou bastante, mas isso é uma coisa mais recente, tá? Essas dificuldades que a China tem enfrentado é uma coisa que já vem há de muitos anos. A gente teve aí questão de uns 3 ou 4 anos atrás, uma série de construtoras chinesas que faliram, que quebraram, a Evergrande, a Country Garden. Eu trouxe aqui até uma reportagem de 2 anos atrás até, de um ex-funcionário do governo da China, que falou que a população da China não preencheria todas as casas vazias. Ou seja, tem tanta casa vazia que as pessoas não tem gente para morar nelas. E a gente vê aí na internet, se eu procurar, várias fotos de cidades fantasmas na China, cidades inteiras, que não tem ninguém morando porque as pessoas não têm interesse em comprar. De novo, aquela história do planejamento central. O governo fala, vamos construir um monte de casa para impulsionar a economia, construção civil e, no fundo, a população, os consumidores não têm interesse em comprar aquilo. E o resultado disso foi que várias empresas, várias construtoras quebraram, o governo teve que socorrer e quase que isso dá um crash geral na economia lá, porque as empresas, as construtoras tinham empréstimos nos bancos e quase que os bancos foram também. Então teve que
governo teve que socorrer todo mundo lá, mas no final não teve um crash muito maior, não. Mas agora está tendo um outro problema com a crise dos carros elétricos na China. De novo, a mesma história. Planejamento errado, uma série de metas irreais, uma bolha forçada aí dos carros elétricos, né? Tanto é que ele fala aqui nessa reportagem, que foi um levantamento aqui da UVP Capital, lá do Raul Sena, né? Que eles falam que faz uma análise sobre a situação das montadoras, né? E ele fala aqui, ó, que entre 2009 e 2018 surgiram quase 500 montadoras de carros elétricos. E hoje só 130 permanecem ativas. Mesmo assim, 130 montadoras é coisa pra caramba. Imagina que no primeiro mundo, aqui na Europa, nos Estados Unidos, no Japão também, você está tendo uma concentração cada vez maior das empresas, das montadoras, né? Você tem lá a Fiat comprando a Chrysler, comprando a Jeep, comprando, se não me engano, a Renault, Peugeot, não lembro. Enfim, montando lá o grupo Stellantis, né? A Nissan se associando a Mitsubishi, a Peugeot, enfim, tem todas essas empresas consolidadas, empresas centenárias, estão tendo que se juntar para sobreviver, né? Então, não tem como dar certo isso aqui. 130 montadoras num único país é coisa pra caramba. É isso, eles estão produzindo muito carro, não estão conseguindo vender. Eu vi uma outra reportagem, até não procurei aqui para trazer, mas não encontrei, falando que as empresas chinesas estão começando a inundar o Brasil aí para mandar carro para o Brasil, desovar esse estoque, porque lá não está vendendo, né? Então, tem esse problema do planejamento central, é um dos pontos que eu não invisto. Outro ponto que eu não me sinto seguro em investir na China é a falta de transparência. Um governo socialista, um governo ditatorial, a gente sabe que não costuma ser muito transparente, né? Não conheço nenhum governo ditatorial e transparente ao mesmo tempo. Então, os números que eles divulgam, a gente não consegue confiar. Falta transparência, falta, como fala, isenção jurídica, né? Falta segurança jurídica para as empresas. Então, muitas vezes acontece a empresa investir na China, o governo de lá, como já fez muitas vezes, fala, não, agora essa empresa é minha. Então vai embora, vou fechar, vamos estatizar isso aqui. Então, se não tem segurança, muitas empresas deixaram de investir na China nos últimos anos por conta disso, né? Então, pessoal, é muito arriscado você investir na China, uma empresa, comprar ações de uma empresa chinesa, do noite pro dia você pode perder tudo, porque o governo estatizou aquela empresa, paga aí uma merreca no que você tem de ações, se paga, né? Também você pode investir e da noite pro dia virar pó, como aconteceu com a Evergrande, com a Country Garden e com tantas outras empresas aí que a gente até nem fica sabendo, né? Então, por todos esses motivos, eu acho que vale a pena muito mais focar em mercados mais maduros, a segurança é muito maior, tem a possibilidade de ganho da mesma forma do que na China, então é por isso que eu prefiro não arriscar. Ok? Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente volta a falar sobre algum tema, se for bastante relevante sobre o assunto. Se gostou, deixa o joinha, compartilha esse vídeo e tudo aquilo que você já sabe, né? Obrigado pela atenção e até a próxima.